Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança, Campo Este, presidido pelo pastor José Pedro Teixeira e pela pastora Edna Gomes Teixeira, no nome dos quais eu quero vos cumprimentar com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Glória ao nome do Senhor. Quero ler um versículo, um texto da palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes, capítulo 10 e o versículo 8. Eclesiastes, abra a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 10 e o versículo é o versículo 8, que diz dessa maneira: quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quero repetir a parte B desse versículo: quem romper o muro, uma cobra o morderá. Em outras palavras, quem romper o limite, estará sujeito a pagar pela sua atitude. Amém? Nós iremos falar subordinado ao tema Deus de limites. Desde o início, nós podemos observar que o Deus que criou os céus e a terra, que formou todas as coisas, é um Deus que impõe limites. Impôs limites a todo o sistema solar, para que os planetas eles não venham confrontar, eles não venham bater um no outro. Então há limites. Eles têm que cada um circular na sua órbita ou no caminho que lhes foi dado. O mar tem um limite. Por mais alta que sejam as ondas, quando chegar na areia, na praia, as ondas são quebradas, porque Deus é um Deus de limites. Lá no início, quando Ele criou o homem, os colocou em um jardim chamado Éden. No meio do jardim, Ele colocou uma árvore conhecida como árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore era o limite que Deus estava dando para Adão e Eva. Eles poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores existentes no jardim, mas havia um limite. O limite era que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estou falando de um Deus que impõe limites, um Deus de limites. O limite dado ao homem simplesmente é para testar a sua fidelidade e a sua obediência. O que Deus queria de Adão e Eva no jardim era fidelidade e obediência. Então Deus que nós servimos é um Deus de limite. E permita-me dizer que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o limite. O centro da vontade de Deus é o limite para o ser humano, é o limite para o homem. Por exemplo, a arca de Noé, Gênesis capítulo 7, versículo 13 e versículo 21 ao 23. Aqueles que entraram na arca, eles seriam guardados do dilúvio.
foi dado um limite. O limite era: aqueles que queriam estar protegidos do dilúvio que viria sobre a terra, eles precisavam entrar na arca. Se eles desafiassem esse limite, teria um preço a ser pago. E muitos, milhares, milhões, pagaram um preço muito alto por essa desobediência. Apenas 8 pessoas entenderam que teriam que entrar na arca, que teriam que obedecer aos limites estabelecidos ou pré-estabelecidos por Deus. Entenda e compreenda: Deus é o Deus de limites. O homem não foi feito para fazer aquilo que ele quer, ou da maneira que ele pensa, ou da maneira que ele acha que é correto. Ele tem um livre-arbítrio, e dentro desse livre-arbítrio, ele pode fazer tudo o que lhe der na mente. Só que existe algo chamado consequências. Se o homem pratica as coisas da maneira que ele quer, um dia ele vai se deparar com as consequências. Eu estou falando aqui de um Deus que é um Deus de limites. E o livro que eu estou usando como base para falar desse Deus se chama a Bíblia Sagrada, que é um livro de limites. A Bíblia é um livro cheio de limites. O homem não é obrigado a praticá-la, o homem não é obrigado a obedecê-la, mas o homem recebe as suas orientações, e as suas orientações impõem limite ao homem. O homem, ele pode ir até determinado momento, até determinado limite. Quando ele rompe esses limites, ele desobedece às ordens de Deus, ele desobedece ao Pai. Então ele já não está mais no centro da vontade de Deus, ele já sai do centro da vontade de Deus, e o homem só está guardado e só está totalmente protegido quando ele está no centro da vontade de Deus. Deus tem limites. Lá no Êxodo, capítulo 12, versículo 12 e 13, é uma ordem bem clara da parte de Deus: mate o cordeiro, pegue o seu sangue, coloque nos umbrais das portas. Quem estiver fora desse limite, fora da casa que está marcada pelo sangue, e aquele cordeiro simbolizava Jesus, e aquele sangue simbolizava o sangue de Jesus. Então todos aqueles que entenderam a orientação de Deus através de Moisés, quando chegou determinada hora, eles entraram dentro da sua casa, porque eles compreenderam que estavam lidando com um Deus de limites, um Deus que põe limites ao homem. E o limite de Deus não é para brecar o homem ou impedir dele alcançar coisas extraordinárias, pelo contrário, é para guardar o homem da destruição, é para guardar o homem da morte, é para livrar o homem do mal, é para protegê-lo. O limite estabelecido por Deus é proteção, é livramento, é vitória, é para que Deus possa guardar e proteger o ser humano. Os limites de Deus são livramentos. Os limites de Deus são grandes livramentos para o ser humano. Quisera Deus que todos entendessem, que todos compreendessem que esse livro chamado Bíblia, esse livro que impõe limites ao homem, esses limites são para proteção, para livramento do ser humano. Todos
aqueles que seguiram a orientação, quando o anjo da morte passou pelo Egito, todos aqueles, os primogênitos que estavam atrás, protegidos dentro do limite estabelecido por Deus, o anjo da morte não pôde tocar. Porém, aqueles que estavam fora dos limites tiveram as suas vidas ceifadas. Limites estabelecidos por Deus é para proteger, é para guardar, é para livrar o homem do mal. Glória ao nome de Jesus. Em Números, capítulo 9, versículo 16, e do versículo 21 ao 23, nós vamos ver também outro limite estabelecido por Deus. A nuvem, uma nuvem que guardava o povo de Israel no deserto. Aqueles que estivessem debaixo da nuvem, aqueles que caminhavam quando a nuvem caminhava, paravam quando a nuvem parava, esses estavam protegidos do forte sol do deserto. Esses estavam protegidos dos animais do deserto, dos animais peçonhentos, dos bichos peçonhentos, das víboras, dos escorpiões mortais do deserto. Aqueles que permaneciam no limite estabelecido por Deus, que era estar embaixo da nuvem. Eles estavam guardados. À noite, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo que os aquecia e que alumiava o caminho. Então a nuvem era um limite estabelecido por Deus para o bem-estar daquele povo. Era um grande livramento da parte de Deus para o povo de Israel. Precisamos entender, a Bíblia é um livro de limites. O Senhor e a Senhora que porventura não quer nem gosta de seguir limites, saiba de uma coisa, que os limites de Deus são para proteger, para guardar e para livrar o homem do mal, da morte. Glória ao nome de Jesus. Quando Moisés enviou espias para olharem por dentro a fortaleza de Jericó, aqueles homens foram percebidos, porém eles foram escondidos por Raabe. Aqueles homens não consultaram Moisés, mas aqueles homens eram homens de Deus, e eles entenderam que aquele ato de generosidade praticado por Raabe deveria ser recompensado. E qual foi a palavra que eles liberaram? Que quando a cidade fosse invadida, eles não sabiam a forma que a cidade seria invadida, mas eles tinham certeza que Deus lhes daria a vitória. Não sabiam como. Talvez se eles soubessem que os muros cairiam, eles teriam escolhido outra forma. Mas pela fé, sem saber como seria a vitória contra aquela fortaleza chamada Jericó, eles firmaram um pacto, e no céu esse pacto foi assinado por Deus. Todos os muros caíram, mas o muro onde estava a casa da meretriz Raabe, ele não caiu, não foi por terra, e a palavra dos espias foi honrada por Deus. A palavra foi essa: quem estiver dentro da sua casa, e para identificar a sua casa, você vai colocar um fio de escarlate na janela,
E essa vai ser o sinal, esse vai ser o sinal, o limite para a proteção da família de Raabe era estarem dentro da casa de Raabe. E assim foi. Quando os muros caíram, Deus viu lá dos altos céus aquele fio de escarlate que simbolizava o sangue de Jesus, que estava ali atrás, estava guardado e protegido por Deus. Não saia dos limites estabelecidos por Deus. Estar nos limites estabelecidos por Deus não é como o mundo diz, que você está preso, que você não tem liberdade. Eles não entendem que a nossa liberdade nos levará a uma eternidade com Deus. Continua firme, guarda-te do mal e permanece dentro dos limites estabelecidos por Deus. E quando alguém dizer que você não tem liberdade, saiba responder que você é livre para servir a um Deus que impõe limites. Limites para guardar e para proteger-nos de todo o mal. Lucas capítulo 15, do versículo 13 ao 16, fala de um filho pródigo, um gastador, alguém que estava no limite da fazenda do pai, livre para sair a hora que queria, com condições financeiras. Mas um dia ele rompeu esses limites. A proteção do pai, a bênção do pai. Se tem alguém aí que está afastado da igreja, compreenda isso. O filho pródigo saiu e ele achava que estava livre. Ele achava que se envolvendo com as coisas do mundo, ele achava que participando das festas do mundo, que participando dos banquetes do mundo, ele estava livre. Só que ele estava preso ao maior grilhão, chamado pecado, aprisionado ao ponto de perder todos os seus bens. Mas ele reconheceu, e ele retorna para a casa do pai. Ele busca os limites protetores do seu pai, os limites impostos pelo seu pai, porque o seu pai queria o seu bem, e quem quer o bem, quem ama, impõe limites. O pai que ama um filho, ele dá não para ele e dá limites para o seu filho. Isso demonstra o seu grande amor. Deus é um Deus que impõe limites. Fora dos limites de Deus, como diz um ditado mineiro, catitu fora da manada é papá de onça. Catitu é um tipo de porco selvagem. Junto com os demais, a onça não ataca. Mas quando ele está só, ele se torna o alimento da onça. Quando você está dentro dos limites, junto com a igreja de Deus, o inimigo não pode lhe tocar. Porém, quando você sai dos limites de Deus, você se torna vulnerável às forças do maligno. Deus é um Deus de limites. Está dentro dos limites de Deus,
esconderijo do Altíssimo. E quem está guardado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo é Jesus. A sombra do Onipotente é o Espírito Santo. O Altíssimo e o Onipotente, aqui é Deus. Nesse verso nós vemos a Trindade Santa. Aquele que está dentro dos limites estabelecidos por Deus, ele está guardado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Quem poderá tocar naquele que está dentro do limite de Deus? Glória ao nome de Jesus. Pedro estava em uma prisão, capítulo 12, versículos 5 e 6 de Atos dos Apóstolos. Mas dentro daquela prisão, ele estava no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus, tem os anjos que trabalham ao seu favor. A igreja orou, mexeu com os céus, o venceu e libertou Pedro da prisão, porque Pedro estava dentro dos limites estabelecidos por Deus. O melhor lugar do mundo, centro da vontade de Deus. A Bíblia vai dizer, no capítulo 18 do livro de 1 Reis, versículo 10, são palavras do mordomo Obadias. Ele diz para Elias que o seu senhor Acabe procurou ele por todas as terras e por todos os reinos. Enviou emissários por toda a terra e por todos os reinos, por todas as nações e reinos. E a palavra que ele ouvia era: Elias não está aqui, porque Elias estava guardado no limite de Deus, estava na sombra do Altíssimo, estava guardado pelo Senhor. Ninguém o poderia achar. Quando estamos guardados por Deus, ninguém pode nos achar. Ninguém pode nos encontrar. Não saia dos limites de Deus. O Salmo 91 e o verso 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Continue dentro dos limites de Deus, aguardando as ordens de Deus, as orientações e as direções provenientes de Deus. Glória a Jesus. O limite estabelecido por Deus é o lugar da bênção. Quando saímos de dentro dos limites, perdemos a bênção. Então, uma palavra para o Senhor ainda. Uma palavra para a Senhora ainda. Não saia do lugar da bênção. Faça como aqueles quase 120. Jesus foi visto por mais de 500. Isso quer dizer que provavelmente existiam umas 500 pessoas dentro daquele cenáculo, mas apenas quase 120 receberam o batismo com o Espírito Santo, porque não saíram do limite estabelecido por Deus, porque não desistiram do propósito, porque não saíram do lugar da bênção. O melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. Não saia do lugar da bênção. Entenda que o Deus
a quem o Senhor e a Senhora serve é o Deus de limites. Que o bom Deus vos abençoe na pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo.